capítulo 7. Para montar esse sermão de hoje, eu estava pensando, né, eu li esse texto aqui, estou naquele plano de ler a Bíblia anual. Aí tem umas passagens que você lê assim, fica pensando, né? E imaginando os acontecimentos e os momentos. E quando eu li esse texto aqui, que nós vamos ler agora, de Gideão foi um homem muito usado por Deus, e teve um momento que Israel ganhava as batalhas, perdia as batalhas, era aliança com Deus. Quando o povo se afastava de Deus, não tinha Deus nas batalhas, né? Como eu ministrei na quinta aqui, e eles perdiam as batalhas, e aí tudo ficava muito difícil, porque eram saqueados, ficavam como escravos, e aí vinha aquele sentimento de solidão, de abandono. Deus nos abandonou. Mas em momento algum Deus abandona o teu povo. E aí, nessa passagem, Deus fala para Gideão: olha, o povo orou, e eu vou conceder a vitória a vocês. Vocês não pediram? Vocês vão ganhar a batalha. Mas eles estavam vivendo como escravos de guerra ali, perderam tudo. E aí quando Deus fala aquilo para ele, ó, eu vou te usar para você reconquistar. Aí ele fala: mas vai mesmo? Porque olha a condição que nós estamos, perdemos a batalha, ele está numa pior, está mal, mas vai mesmo, Deus? E aí Deus é tão misericordioso que ele fala assim, ó, abre aí, Juízes capítulo 6, no versículo 36, diz assim, ó: e Gideão disse a Deus: quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Sou eu mesmo, Senhor? Vai mesmo libertar Israel? Tem certeza? Porque está tudo terrível, está difícil. E ele fala: vê, eu vou colocar uma porção na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. Aí eu li Juízes capítulo 6, o 37, tá? Ele falou, ó, vai estar a lã e vai cair o orvalho. O orvalho cai e molha tudo, né? Molha a lã, molha ao redor, molha a terra, molha tudo. Ele falou, vou deixar aqui, se molhar só a lã, o restante não, vai estar sequinho. Aí eu sei que o Senhor vai me usar para libertar lá. Quero uma prova, né? Aí acontece, no outro dia ele acorda e vai lá, tá tudo seco. Aí ele pega na lã, tá molhada, assim como ele falou. Aí ele podia falar, ó, vou lá, agora eu vou. Deus comprovou. Mas ele pega no versículo 38, ele fala, ó, no 39 diz: disse ainda Gideão a Deus: não se acenda a ira contra mim, deixa-me fazer só mais um pedido, só mais um, Senhor. Permita que fazer mais um teste com a lã, mas dessa vez faze ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. Ele fala para Deus: mais um teste, tá bom? Porque, gente, ele está num momento tão difícil que é difícil você acreditar que Deus vai agir, né? Aí ele fala: agora eu vou pôr a lã, aí no outro dia eu quero que a lã esteja seca e o restante todo molhado, para ver se não foi por acaso, alguém foi lá e molhou a lã, né? Sei lá, que pode acontecer. E aí diz que Deus fez naquela noite, somente a lã estava seca e o chão estava coberto de orvalho. Aí ele chega, está tudo molhado e a lã está seca. Deus comprova. Eu fiquei pensando nesse texto. Aí eu lembrei de um filme, não sei se vocês já assistiram aquele filme, uma comédia romântica, Como Se Fosse a Primeira Vez, que a mulher perde a memória, né? Ela dorme e perde a memória, no outro dia tem que retomar tudo de novo, tem que conhecer de novo o Adam, né? Adam Sandler,
e tem que recomeçar. Lógico que é uma ficção, porque não é o sono que vai fazer isso, né? Tem pessoas que perdem a memória. Aquele filme foi feito com a história de uma mulher que tem perda de memórias, mas ela perde memória, está aqui, esquece que aconteceu há 1 hora atrás. Isso não tem uma métrica, e não é o sono que faz isso. Mas enfim, mas o filme mostra que ela perde a memória, tem que retomar tudo de novo. E eu fiquei pensando, por que a nossa memória da fé, ela também é tão curta? Como aqui Gideão, a memória é curta, a memória da fé, ela passa logo. Olha, ele viu tantas coisas acontecendo, Deus sempre agindo, provando, Deus sempre estava presente. Mas agora, num momento difícil, num momento adverso, a memória ficou curta. E ele não conseguiu acreditar na voz de Deus. Porque quando Deus falou, olha, eu vou libertar Israel, e você é você que vai lá, ele já podia falar, então eu vou, Senhor, se o Senhor falou, vou em frente. Mas não, ele falou, mas no contexto que está, na forma que está, aquele cenário é como se ele minimizasse o poder de Deus. E acontece também conosco, viu, gente? Tem momentos que são difíceis e a gente fala, eu não sinto mais tua presença, Deus, parece que o Senhor está tão longe. Eu acho que está fazendo coisas mais importantes, porque não ouve. E ali Gideão e aquele povo podia até falar, esse é o povo de Deus? É esse que foi dominado, que perdeu a batalha, que está passando dificuldades, mas nunca viram porque era por se afastar de Deus. E é isso que eu quero falar nessa manhã. A nossa memória da fé, ela não pode ser tão curta. E é tão interessante que eu fui ler sobre isso, essas pessoas que perdem a memória. E esse filme foi feito por história de uma mulher. E essa mulher, a casa dela, ela escrevia post-it e colocava a todo lado, porque perdia a memória, tinha que saber quem era o filho, quem era o marido, onde ela estava, quem era daquela casa. E ela escrevia e colocava os post-its. Ela tinha atitudes para lembrar. Porque imagina você acordar no lugar, não sabe onde você está, pessoas estranhas, é muito difícil. Aí ela escrevia para relembrar aonde ela estava, quem eram aquelas pessoas, e ela fazia isso. E aí, mediante essa introdução, eu quero falar alguns pontos aqui nessa manhã. E eu quero ler para falar isso aqui em Salmo 121. O que a gente pode fazer para nos momentos difíceis eu não perder a memória que Deus é bom o tempo todo? Como que eu tenho que fazer para nos momentos de luta eu saber que jamais Ele vai me abandonar? Eu tenho que escrever post-it, eu tenho que pôr no meu coração, eu tenho que mudar a minha mente, mas eu preciso pôr um sinal, alguma coisa, para no momento de luta eu não duvidar que Ele é bom, maravilhoso e é meu Deus. E é isso que nós temos que fazer. O Salmo 121, o salmista diz assim, ó: levanto os meus olhos para os montes, e eu pergunto, de onde me vem o socorro? Ele está falando dele. Eu levanto os olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? E ele mesmo fala a resposta: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E muda, quer ver? Presta atenção, a Bíblia você tem que prestar atenção nos detalhes, né? Tudo na Bíblia é maravilhoso, gente. Ele falou, eu olho para os montes e eu vejo lá, da onde vem meu socorro? Eu falo, socorro vem do Senhor. Aí ele muda, agora ele não está falando dele, ele está falando de nós, ó. Ele fala assim, ó: Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá.
Tem versões que falam, não tosquenejará, né? Tosquenejar é aquele que cochila assim, ó. Quando você está cochilando, vai assistir TV, está cansado, fica assim, está tosquenejando. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele sempre está alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, porque Deus vai guardar. Nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal. Protegerá a sua vida. Ele começou falando, eu vou no monte, eu olho, o meu socorro vem do Senhor. Agora ele fala assim, Ele vai cuidar de você, Ele vai te conduzir. E o final ele fala assim, ó, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Sabe que os salmos são cânticos. Então o povo tinha que ficar cantando isso para não esquecer. Não esquecer que Deus é o nosso socorro, que Deus está sempre presente. Tem algo que a memória pode falhar, mas nós não podemos esquecer que Ele sempre, aleluia, vem ao nosso socorro, aleluia. Por isso que o primeiro ponto que nós temos que ter nessa memória curta da fé é entender que Ele sempre virá ao nosso socorro. Nós temos que nos abrigar no socorro de Deus e repetir isso para nós mesmos. Deus é maravilhoso, Deus sempre vem ao meu socorro. Olha, Ele sempre está agindo. E esse salmo tem dois detalhes muito importantes que você tem que pegar nessa manhã. O primeiro, que o agir de Deus é ininterrupto. Olha, Ele não dorme, é de dia, é de noite. A sua entrada, a sua saída, o seu deitar, o seu levantar, no dia de alegria, no dia de tristeza também. O agir de Deus é pessoal, não dá, é necessário nós avançarmos, buscarmos a Deus, e Ele age na nossa vida de forma, olha, particular, gente. É assim que Deus age. Tem relacionamentos nossos que são particulares. Por exemplo, o filho sempre lembra da mãe, dos detalhes. E é só você começar a falar, mesmo aqueles que já perderam a mãe como eu, ou quem ainda tem sua mãe, mas lembra. Puxa, eu gosto de ir na casa da minha mãe, aí ela faz aquela comidinha, ou eu fico no sofá, ou eu fico lá, ela vem me fazer algo. A gente sempre lembra, porque é um relacionamento pessoal. Eu não posso chorar, tem que falar sem chorar. Eu lembro sempre da minha mãe, a mão dela, que a minha mãe fazia muito carinho, eu lembro disso. É algo sempre claro na minha mente, e é algo meu. Ninguém falou aquilo para mim, algo que foi construído na minha história, na minha vida. Por isso que nós temos que ter um relacionamento com Deus, porque vai chegar o dia difícil, e a minha memória não pode falhar. Eu não posso esquecer que Ele sempre me socorre. Eu não posso deixar, aleluia, a memória, e perder toda a possibilidade de seguir diante de Deus. Eu não posso deixar isso acontecer. Eu preciso manter a minha fé. Aleluia. Por isso que nesses dias, nesses momentos, a gente precisa seguir e manter a nossa fé em Deus. Precisa manter. E assim como a mulher colava os post-its, o que nós vamos fazer? O meu Salmo 34, quer ver? Abre aí, ó. Salmo 34, no verso 8. Salmo 34. Ele fala assim, ó. Salmo 34, verso 8. Provem e vejam como o Senhor é bom. Tem que provar. Não dá. Tem que provar que o Senhor é bom. Aí a sua memória vai ficar fresca. Aí você vai armazenar e vai lembrar dos detalhes de Deus agindo na sua vida. Você vai lembrar das mínimas coisas que sempre Ele agiu na sua vida. Você vai lembrar como é bom ter a presença dEle, como é bom sentir, aleluia, que Ele é maravilhoso. Precisa lembrar. Por isso que o salmista fala, olha, provem e vejam como o Senhor é bom.
Só ouvir falar que Deus é bom não adianta. Você tem que ter a sua história, a sua experiência, está lá na sua memória, e aí ninguém tira, porque aquilo passa a ser algo da sua vida, do seu relacionamento com Deus. Aleluia. Temos que escrever no post-it e gravar no nosso coração, na nossa mente, o relacionamento com Deus. Eu preciso estreitar, eu preciso avançar, para no dia difícil eu não esquecer, aleluia, que Ele é o meu Deus, e que jamais eu estarei só, aleluia. E aí o salmista fala, tem que provar e ver. Se falar uma comida boa, não adianta falar, não sei. Quando eu provo, aí eu sei o que é. E ele fala assim, como é feliz o homem que nele se refugia. Mas isso é realmente algo que vai até ele. Não dá para caminhar sozinho. É impossível caminhar sozinho. Se nós conhecemos a Deus, se nós estamos na presença dEle, esse sentimento de solidão, de vazio, acaba nos destruindo. Mas nós precisamos estreitar e buscar a Deus do nosso jeito, da nossa forma. E é exatamente como Deus quer. É como a cara, o rosto desvendado. É do jeito que eu sou, eu vou buscar a Deus. E eu quero conhecê-lo de tal forma que quando eu necessitar de ter fé e eu ter firmeza que Deus age, a minha memória não vai falhar, aleluia. E a luta vem e vai falar, olha, seu Deus foi embora. Eu vou falar, não foi não, porque eu sei que Ele é maravilhoso, aleluia. Eu o conheço bem, eu tenho história com Ele. Olha, eu já provei e vi que Ele é bom. E quando eu provei de Deus, eu entendi que não é possível caminhar sozinho. Eu preciso da presença dEle, eu preciso do agir dEle, eu preciso dEle para enfrentar seja o que for, mas eu quero a presença de Deus, aleluia. Eu preciso. Não adianta. Você pode ouvir 300 mil pregações, ler 30 livros de testemunhos, não adianta. O salmista fala, tem que provar. É tão bom servir a Deus. O homem é feliz, a mulher é feliz, mas tem que provar para ver como Ele é bom, aleluia, em nome de Jesus. Tem que provar. E aí o salmista fala assim, olha, lá no Salmo que nós estávamos lendo, 121, ele diz assim, o Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. E aí não pode ser só na igreja, não dá. Eu ouço Deus, eu tenho Deus lá na igreja, mas nossa vida não é a igreja. Nossa vida é muito mais do que isso. É o nosso dia a dia, nossas dificuldades, nossas alegrias também. Isso é a vida. Mas a gente precisa provar. Nessa manhã, o que Deus quer é que nós trazemos à memória como Ele é bom. O dia que dá tudo certo é fácil glorificar a Deus. O dia que dá tudo certo, a memória não falha. Aí, como Deus é bom, olha, Ele fez isso, fez aquilo, aquilo outro, eu vou descrever, aleluia. Mas as circunstâncias não mudam. Deus é imutável, Ele não muda. Por isso que eu tenho que declarar a todo momento, aleluia. Independente do que ocorra, Deus não muda. Eu vou mudar, as circunstâncias vão mudar, minha vida vai mudar, tudo muda, mas Deus é imutável, aleluia. E eu preciso ter isso no meu coração. Quando os problemas me cercarem, eu preciso entender que eu não vou ser fulminado, mas que eu realmente serei, aleluia, abençoado. O milagre vai acontecer, Deus vai agir na minha vida, a minha memória não falha. Eu tenho relacionamento com Ele e sei como Ele é bom. Eu sei que Ele não para de agir. Ele é um Deus que trabalha, aleluia. Ele é um Deus que não abandona o seu povo. Ele é um Deus que vem ao socorro.
socorro, Ele é o meu Deus. Eu sei, eu conheço, e não é porque me falaram, é porque eu provei e eu vi, e eu não vou sozinho, não vou sozinho na luta, não vou sozinho na dificuldade, eu não vou sozinho, porque eu vou na presença de Deus. Independente do que ocorra, independente do que aconteça, a minha memória não pode falhar. Eu tenho que lembrar, eu tenho que colocar alguma coisa, um sinal, mas eu preciso lembrar como Ele é bom, como Ele é maravilhoso, como Ele é surpreendente e tem mudado a minha vida. Aleluia, em nome de Jesus, aleluias. O Salmo 23, ele fala: olha, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A gente precisa aceitar ser ovelha. A ovelha tem facilidade de se entregar, de deixar ser conduzida. E aí quando ouve a voz do pastor, ela conhece aquele que dia a dia está conduzindo para as montanhas, conduzindo de volta. Ela sabe as ordens, ela conhece. Por isso que nós temos que aceitar sermos ovelha e viver e ouvir a voz de Deus. E aí estamos abrigados, porque Deus está no controle de todas as coisas. Aleluia. E aí é alguém que permite ser governado e conduzido por Deus. Amém? A memória não pode falhar. Se você está aqui nessa manhã, num momento difícil, leia os post-its que você entregou, retoma a promessa, retoma a história, olhe para os montes, olhe para Ele, aleluia, mas não deixa a memória ser perdida. Prova, vê, observa, aleluia. Não anda sozinho não, mas deixa Deus agir pela sua vida, em nome de Jesus. O Salmo 121, ele declara que é governado por Deus, é guiado e é suprido por Deus. Ele declara que ele é protegido por Deus. Ele declara que Deus está no comando de todas as coisas. Tem hora que a memória vai falhar. Quer falhar a memória. Aí eu vou olhar o post-it. Jesus, é mesmo, estava esquecendo já estava esquecendo da presença dEle. Lembra que Ele te tirou lá do mundão? Lembra que Ele é o teu melhor amigo? Você lembra? Você lembra que Ele já realizou milagres na sua vida? Você lembra? Você lembra que a todo momento Ele está contigo? Até quando os amigos se afastaram, até quando a família se revolta com você, lembra que Ele não te abandonou? Não, Ele é o mesmo. Essa memória, ela vai para a eternidade. As coisas são passageiras. Isso são coisas corruptíveis que a Bíblia diz. Mas é uma memória que vai para o céu. E é o nosso relacionamento com Deus, aleluia. E aí você vai ver, mesmo nos momentos difíceis, você não vai esquecer. Você vai lembrar, como Ele é bom, como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, aleluia. E aí você vai entender, aleluia, como Deus realmente age. Aquele filme do Carandiru, terrível aquilo que aconteceu, mas tem entre eles lá uma história de um jovem que estava lá, e a mãe dele falou: olha, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 ao teu direito, e você não será atingido. É outra coisa, né? É outro contexto, mas ele entendeu naquele contexto do dia. E ele conta que quando os policiais entraram, cai aqui, um morto ali, aí ele lembrou: 1000 cairão ao teu lado, aí cai um morto aqui, outro ali, mas tu não serás atingido. Aí ele falou que o coração dele ficou em paz, e ele ficou lá, e ele sabia que ele não seria atingido, porque naquele caos, misericórdia, imagina isso,
Você está numa célula, os outros vêm, você está ali, meu Deus, é agora, vai morrer todo mundo. Não, mas ele se sentiu seguro naquele momento de caos. A memória podia esquecer e falar: que Deus, que nada, olha esse lugar, aqui todo mundo deve, olha essa situação, olha essa miséria toda. Mas lá no caos, lá naquele lugar, aleluia, do domínio do diabo, ele lembrou, aleluia, ele trouxe a palavra de Deus, aleluia. E aí passaram os soldados, e um morre, outro morre, e ele está lá, aleluia, e nada aconteceu com ele, e ele sai dali com aquela palavra no coração, porque no dia a memória veio, a memória voltou, a fé foi retomada, a palavra de Deus o protegeu. Deus sabe como agir, e nessa manhã, olha, não deixa que a sua memória, aleluia, acabe, não deixe que a sua fé desfaleça. O seu Deus, Ele é o mesmo. Olhe para o monte nessa manhã e fala como salmista: o meu socorro vem do Senhor, eu não vou desistir, eu não vou parar, eu não vou esmurecer. A memória não falha, não falha. Lembra como Ele é bom, como Ele é maravilhoso o tempo todo, aleluia. Ele ainda cura, Ele ainda liberta, Ele ainda transforma, Ele ainda restaura. Ele é o mesmo, Ele não mudou. Amém? Os meninos, eu mando o tema da palavra que eles fazem aqui, a arte. Aí eles falaram: pai, o que tem a ver esse tema, né? Você vai pregar. Mas quando a gente lê aqui, o tema é no final, ó, no capítulo 6 de Juízes, versículo 14. A nossa pergunta sempre é: mas como que eu vou sair dessa? Como que eu vou fazer? Ai, será que eu vou conseguir? Será que eu tenho força para isso? Será? Porque o olhar está em nós, e aí a resposta é não, é lógico. Mas nós temos que olhar para Deus, fazer como o salmista: eu olho para Deus, é de lá que vem o meu socorro. E aí vem a resposta de Deus para nós: como que eu vou, Senhor, sair dessa? Como que eu posso, Senhor, ter a vitória? Como que eu posso? Aí põe aí para mim, capítulo 6, versículo 14 de Juízes. Deus fala para Gideão assim, ó: o Senhor se voltou para ele e falou, ó: com a força que você tem. É a resposta de Deus para você. Como que eu vou, Senhor? Como que eu vou vencer? Com a força que você tem. É com a força que você tem, aleluia. É com a sua força você vai libertar Israel das mãos de Midian. E ele fala, ó: eu que estou te enviando, aleluia. Deus fala: meu, você quer mais força para quê? Eu vou com você. É o que Deus diz nessa manhã. Você quer mais força? Não precisa, porque Deus é contigo, aleluia. Chegou a hora de ter uma experiência com Deus. Chegou a hora de viver um grande milagre. Chegou a hora de construir uma história. Chegou a hora, aleluia, que Deus vai escrever um novo capítulo da sua história. E essa história, em todas as linhas, em todos os pontos, em todas as páginas, tem a presença de Deus, tem o nome de Deus, tem o agir de Deus. E não faltam palavras para declarar como Ele é bom, como Ele é maravilhoso. Eu provei e eu vi que Deus realmente é muito bom, aleluia.